servem na Venezuela? E aí eu pergunto a você que está nos assistindo, você confia ainda nas Forças Armadas brasileiras? Ora, essa pergunta mostra que, segundo, é uma pergunta que foi feita, de novo, pelo Instituto Não Confiável Datafolha, mas que mostra o seguinte: a confiança em militares volta a piorar com crise. Olha, se você tiver lendo o meu chat, eu estou lendo aqui Raquel, Rafael, Sérgio, Carlos, José, Rosângela, Rivaldo, Dalva. Dalva eu sei que é tia do Zap, porque não tem ninguém com Dalva com menos de 60 anos de idade. Você vai ver essas pessoas, o Ademo, você está vendo, 100% de crítica às Forças Armadas. Não tem alguém, diga, por favor, se, pelo amor de Deus, apareça alguém dizendo que confia, é só comentáriozinho com melancia. Apareceu um aqui. Apareceu o Roger dizendo que sim. É uma coisa absolutamente impressionante. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. De novo, Datafolha. Confiança nos militares retorna a pior marca com crise de trama golpista. É exatamente o oposto. Vale dizer, a destruição, e isso é muito importante de ser dito. Esse plano de destruição da credibilidade das Forças Armadas era um plano da esquerda. Você fala, mas Paulo, o meu querido amigo Coronel Gerson, às vezes fala isso. Poxa, quando você está fazendo isso, quando você está chamando atenção para os militares, você está servindo ao propósito da esquerda. Eu falo assim, não, eu estou reportando a realidade. Quem está servindo ao propósito de acabar com a confiança da própria instituição são vocês milicos, pô. E eu volto a dizer, é no topo o problema. É no topo. O plano, o Zé Dirceu fala isso. O plano de destruição da credibilidade das Forças Armadas é da esquerda. E o plano vai indo brilhantemente. Graças a quem? Graças às próprias Forças Armadas. Que ainda são a instituição que os brasileiros mais confiam. Ainda são, segundo o Datafolha. Mas vejam vocês, em junho de 2017, 43% das pessoas diziam confiar um pouco nas Forças Armadas e 40% confiavam muito. Só 15% não confiavam, ou seja, 83% de algum grau de confiança. Um pouco ou muito. Em abril de 2019, depois da posse do presidente Bolsonaro, 45% confiavam muito e 35% confiavam um pouco. 18% não confiavam, mais ou menos ali estável. 80% confiavam alguma coisa. Agora, em dezembro de 2024, 34% dizem confiar muito e 40% dizem confiar um pouco. E 24% não confiam. Ou seja, o grau de confiança, de muita confiança, caiu de 45% para 34%, 11 pontos de queda, e o grau de não confiança subiu, impressionantes, 6 pontos. Então, o que esses números falam? Né? Primeiro, mostram uma deterioração nas duas pontas. Na ponta dos que confiam muito, que confiavam muito, e uma deterioração também na subida daqueles que desconfiam. Se você olhar os dados do que não confiam, volto a dizer, eram 15% em 2017, 18%
em 2024 e agora 24. Isso significa que 1 em cada 4 brasileiros não confia em nada nas Forças Armadas. Nada. E eu volto a dizer, você tem que olhar não só o número absoluto, mas a tendência. Se você olhar o gráfico, eu não sei se a gente tem um gráfico aqui, mas essa tendência fica muito evidente. Tá aqui o gráfico. Boa, Bruno. Vejam o gráfico. Em rosinha, tá, olha a boca do jacaré se fechando. Olha a boca do jacaré se fechando. E volto a dizer, é a alegria da esquerda. É a alegria da esquerda. Então, o que acontece com o Milico hoje? Ele é desprezado pela direita e pela esquerda. E muita gente, ainda no Brasil, principalmente no Brasil fora da bolha, ainda continuam tendo algum respeito pelas Forças Armadas, principalmente pela mão amiga. Porque o braço forte já se foi há muito tempo. O braço forte hoje é só, para mim, são igual aqueles gordinhos, tipo o Paulo Cogos, que se veste de cavaleiro templário. Tal. É quase que um cosplay. O cara bota a farda hoje, quase que um cosplay. Vocês me desculpem. Fica todo mundo, pátria, Brasil, acima de tudo, é isso, selva. No final das contas, ninguém faz nada. Né? No final das contas, ninguém é cavaleiro templário. Agora, a mão amiga continua agindo. E não é só o impressionante serviço de tratamento de mosquito, a capina, etc. Em certas regiões do Brasil, e a gente tem que saber disso, principalmente nós que vivemos, eu não, nem no Brasil estou mais, mas as pessoas que vivem em grandes cidades, né, elas têm que entender que em algumas localidades do Brasil, remotas, as Forças Armadas são a única coisa que chegam para as pessoas. Tem população ribeirinha que o cara passa um mês inteiro esperando um dentista da Marinha chegar lá para atendê-lo. Um mês inteiro com dor de dente, porque não tem. Não tem um dentista na cidade. Então, esse serviço de mão amiga, ele é absolutamente relevante. Absolutamente relevante. Essa é a mão amiga. O braço forte, que é quando precisar, nós vamos para a porrada, nós vamos garantir a defesa, que são, mão amiga não está na Constituição. Mão amiga é serviço extra. Bacana, importante. Importante a mão amiga. Mas o que está na Constituição é o braço forte. Que Constituição fala? Defesa da pátria, lei e ordem e garantia dos poderes constitucionais. Nenhuma dessas 3 coisas são feitas. A dúvida é, e vocês no chat estão me dizendo que acham que isso, será que o uso dessa força, do braço forte, será feito para repressão do povo brasileiro? Eu custo a confiar nisso. Quando você olha, e isso é interessante, quando você olha os dados da mesma pesquisa sobre, por exemplo, quando eu digo que assim, o que vai acontecer no final das contas disso tudo é que todas as instituições vão ter as suas reputações ruinadas. O resultado desse trabalho que vem sendo feito pelo Supremo Tribunal Federal, com o apoio das Forças Armadas, etc., e da mídia, é que todas as instituições democráticas, como foram tomadas por um establishment, todas elas, aliás, elas são establishment, foram tomadas por uma esquerda, todas elas vão sair destruídas. Então, ninguém mais confia na mídia, ninguém mais confia no governo, ninguém mais confia na ciência, ninguém mais na academia, né? Ninguém mais confia nas universidades, ninguém mais confia nas Forças Armadas, e muito menos ainda a gente confia no Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Mesmo número, lembra, números do Datafolha, se fizerem uma pesquisa real, eu fico impressionado com o que vai sair. Segundo o Datafolha, só 24%, menos de 1 em cada 4 brasileiros confiam muito no Supremo Tribunal Federal.
Um pouco mais de 2 em cada 10. Então, esse é o resultado da parceria Frajola-Alexandre. As Forças Armadas com a credibilidade em declínio, o Supremo Tribunal Federal absolutamente desmoralizado, uma instituição que se diz salvadora da democracia e só tem confiança de 24% dos brasileiros, segundo o Datafolha, porra, aperta a descarga, joga todos esses caras no lixo e começa do zero.